Olá, amigo do Jornal CMTO News, para mais um podcast aqui nos bastidores do Jornal CMTO News. E o tema a ser tratado hoje é um tema muito precioso, é democracia e seus paradoxos. Convido aqui já integrante do nosso jornal, mas desta vez aqui na cadeira de honra, professor formado em História, Acácio Fernandes, e a nossa também integrante, que já nos honrou aqui com a presença, e hoje como convidada aí para dar aquele comentário precioso, Maria Luísa. Cumprimento o nosso público. Primeiramente, bom dia para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui desta vez, como entrevistado. E é um prazer, uma satisfação muito grande que esse ano e pelos últimos tempos foi a primeira vez que eu senti aquela sensação, a adrenalina que eu senti quando fiz meu TCC, de escrever, copiar, e até brinquei com a Maria Luísa que já estava dando quase 30 páginas, era quase um TCC. Aí eu resolvi botar só o resumo no caderninho mesmo, porque infelizmente nosso podcast tem um tempo limitado, mas é uma satisfação imensa estar aqui novamente. Maria Luísa. Olá, gente. Bom, acho que todos já me conhecem. Sou a Maria Luísa, jornalista daqui do CMTO News. Já participei de um podcast. E também é uma honra estar aqui sentado na cadeira que pertence ao professor Acácio, comentando sobre um tema muito interessante. Quanto a você, se inscreva em nosso canal, comente, deixe seus comentários educados aqui embaixo e começaremos com uma frase de Carlos Drummond de Andrade. Democracia é a forma de governo em que o povo imagina estar no poder. Exatamente. Estamos de volta. Mas que bela frase de Carlos Drummond de Andrade, né? O povo imagina estar no poder. Interessante. Mas antes de iniciar nossos diálogos aqui, Acácio, por que você escolheu esse tema? Primeiramente, aqui, sem querendo ou não, eu adquiri esse livro esse ano, do Olavo de Carvalho, e foi uma reabertura dos meus olhos para um tema que ele é muito debatido hoje em dia, mas apenas com um lado de vista. A democracia, ou como qualquer outro assunto, sempre tem uma dualidade, lados positivos e negativos. E, infelizmente, na modernidade, colocou-se a democracia como um grande Deus que poderia resolver todos os problemas e males sociais. Aí, lendo o Olavo de Carvalho, e também já tinha lido no ano anterior, da democracia do Alex Tocqueville, é um tema assim que eu vi realmente precisa ser retomado esse assunto de forma crítica e observado esses defeitos que a democracia tem para que ela não se torne algo aí que talvez não é o que a gente deseja. Exatamente. É um assunto extremamente precioso, importante e precisa ser debatido de forma verdadeira e não ideológica. Muito bom. Quer fazer algum comentário, Luiz? Eu acho que isso é importante porque a questão desse conhecimento que a gente adquire serve para a gente melhor se aperfeiçoar e pensar assim, não, é democracia, como o senhor disse, como a frase maravilhosa de Carlos Drummond, não é a gente que está no poder, entendeu? Você citou uma coisa interessante de não analisar de forma ideológica. Nós sabemos também que existem muitos teóricos que dizem que tudo é ideologia, então eles vão acusar de que até mesmo a sua reflexão seria de forma ideológica. Politizada. Exatamente. Mas antes de entrar nesse bate-papo, eu queria... Como você sairia dessa encruzilhada? Eu sempre digo que eu gosto, e esse é o papel do historiador, quando a gente remete à tradição, ao significado original das palavras, compreendendo a cultura do povo daquele período e o intuito que a democracia foi criada, percebe-se que a democracia ela não é uma busca pela perfeição, mas um modelo em que, sabiamente, tentaria se... Dentro da sociedade, a gente vai explicar melhor o que é a sociedade, seria esse equilíbrio, onde há a participação de aqueles que são capazes e aptos, e através da meritocracia poderiam participar ali da democracia para tomar essas decisões melhor para a polis. Então, para sair um pouco dessa dualidade, é sair um pouco da mentalidade moderna e retornar às tradições e os princípios básicos do que é democracia. O nosso podcast já começa com 2.0, né? Então, na democracia moderna. Exatamente. Então... eu vejo que antes de explicar para o nosso público, para eles entenderem os embates da democracia, é preciso fazer uma busca histórica, né? Sim. Aí eu gostaria que você explanasse bem detalhadamente o que é democracia e como foi as suas origens. Sim. Primeiramente, um erro que eu creio hoje, que é muito cometido pela sociedade moderna, é limitar os assuntos a pequenos pontos.
Lembrando que dentro de qualquer relação humana, ela é feita de compostos, é muitas coisas que se interligam para chegar a um consenso. A democracia é preciso você entender 3 pilares básicos aqui. O que é o indivíduo, o que é sociedade e o que era Estado. Para os gregos, lá no século VI, quando eles vão começar a formular essa nova democracia, eles vão estabelecer uma coisa importante. Indivíduo, que é a menor minoria. O indivíduo ele é formado por 2 coisas, razão e espírito. Esse espírito é aquilo que, por exemplo, te difere de qualquer outro ser humano. Nós temos aí 8 bilhões de pessoas no planeta Terra e não existe outro César Augusto, não existe outra Maria Luísa e não existe outros como vocês aí que estão assistindo. Então tem algo em você que é diferente de todos os outros, o que é indivisível, e aí vem indivíduo. A sociedade, né, tão falada aí pelos sociólogos, ela é justamente quando os indivíduos percebem que cada indivíduo, como dizia Aristóteles, ele tem uma habilidade própria de si mesmo. Então a sociedade ela é um acordo benéfico, onde os indivíduos, cada um faz aquilo que é melhor e supre a necessidade do outro. Então, digamos aí que o professor César é muito bom aí em fazer podcast, vídeos, etc. Eu já não sou tanto, mas eu sou muito bom para escrever. Então, o César, como bom apresentador, eu escrevo os textos para ele e ele apresenta. Então, a gente está tendo uma relação mútua aqui de vantagem. Então, a sociedade é essa troca benevolente, né, boa, das trocas e necessidades. E aí viria o Estado, que o Estado é o quê? O reconhecimento de que o ser humano não é perfeito. Então, nessas relações aí, elas teriam problemas, e a democracia seria mais ou menos essa solução. Você me fez lembrar de um filósofo chamado Roger Scruton, e ele chama de trocas solidárias. Né? Isso, exatamente. Tanto que dentro da sociologia a gente usa muito o termo solidariedade orgânica, mecânica, porque seria essa troca mútua. E aí vai surgir a democracia, porque como é que essa democracia vai surgir lá na Grécia Antiga? Primeiro, óbvio, tem outros contextos mais anteriores, mas a gente vai focar aqui só em 2 aí, personagens históricos muito importantes da cultura grega, né? Que é o Solon, que ele vai trazer aí os primeiros pontos importantes de uma democracia, que é voz para todos, ou seja, os cidadãos, que a gente vai explicar um pouco melhor na frente, né, dentro da cultura grega, ele tinha voz igual, ou seja, qualquer cidadão poderia ir na praça pública e ele poderia discutir. Esse ato de ir nas praças públicas, que a gente vai constituir como assembleia, né, que é a eclésia, era esse ato onde o cidadão ele pode expor livremente as suas pensamentos, vontades e decisões sobre o que está acontecendo na polis. E aí vai surgir uma palavra que a gente escuta o tempo todo, que é isonomia. Todos são iguais perante a lei. Então vai surgir esses 2 pontos. Ele vai criar a bula, né, que é seria praticamente ali cada região, criação de leis, que seria praticamente o nosso Senado hoje aí, composto pelos cidadãos, mas isso era mais restrita. Mas até eles já sabiam isso. Não se dá poder ilimitado para aqueles que constituem as regras. Por isso que um cidadão grego só podia participar 2 vezes da bula, na vida. 2 vezes. 2 vezes, no máximo 2 vezes. E a Assembleia, né, que é a eclésia, onde todos os cidadãos iam discutir. Então a bula, ela discutia quais eram os assuntos, organizava o que seria discutido na Assembleia, e na Assembleia, os cidadãos, eles tomavam essa decisão, ou seja, teria que ter um senso, ou seja, todo mundo concordar, ou a maioria concordar, e aí essa decisão era tomada dentro da democracia ateniense. Antes de passar para a Maria Luísa, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Então, quando o cidadão ia até a Acrópole participar das decisões políticas da polis, caso a proposta dele não fosse aceita, ele fazia movimento social? Não. Ah, tá. Não tinha esse conceito de direito a protesto, etc., já é no Estado Democrático de Direito lá, que começa no Iluminismo, né? Porque é justamente a questão do pessoal decidir a um todo. Então, acho que eles não viam a necessidade, tipo assim, se a gente decidir um ao todo com, tipo, a voz de todos, entre aspas, acho que não vê a necessidade de ter um movimento para tirar esse foco. E uma coisa muito interessante sobre a questão do cidadão, que era a responsabilidade que esse cidadão tinha. Vocês falaram de todos, mas, na verdade, a minoria era meio que... O todos era minoria. Exatamente. Para ser um cidadão ateniense, você tinha que ser maior de 18, todos perante a lei eram iguais e tinha que ser homem. Ou seja, então era a voz dos homens e a minoria, que era a maioria, sempre era meio que excomungada, como o professor usa essa palavra. Então, essa obrigação de ser um cidadão maior de idade diz muito sobre o ser humano. Por quê? Porque a pessoa tem que ter uma cabeça
mais acima para pensar assim, não, eu estou decidindo sobre a minha democracia, eu estou decidindo sobre o meu futuro. Então, eu preciso pensar bem. O que não acontece muito isso hoje em dia. Tanto que, talvez respondendo essa pergunta sobre protestos, é interessante que, por exemplo, para Platão e para Aristóteles, por exemplo, a democracia em Atenas acontecia dessa forma. Era só a partir dos 30 anos, depois que você... Ele tem todo um processo aqui que não cabe ao momento, né? Mas você tinha toda a juventude, etc. A partir dos 18, 21, é que você entrava na juventude e você começava a servir. Você precisava servir a sociedade ateniense, ou seja, a cidade de Atenas. Por exemplo, militarismo obrigatório, trabalho obrigatório, o estudo acadêmico obrigatório, e aí a partir dos 30 anos você começava a participar. Talvez, provavelmente, as decisões eram mais aceitas, né, de forma mais homogênea, porque acreditava-se que os cidadãos eles buscavam essa intelectualidade, esse conhecimento, esse aprofundamento nas questões da polis para tomar uma decisão mais concreta. Não algo mais artificial, como é a democracia representativa hoje, de 4 em 4 anos você vai lá, aperta um botão, sem saber realmente que cada partido defende, etc. Olha, é importante fazer um contexto, porque o voto, ele vem ao longo do tempo sendo descamado, ou seja, vem sendo ressignificado. Na antiguidade, quando você falava assim, eu faço um voto, era um sinal, era um atestado de que você estaria disposto a dar até sua vida em favor do voto. Até na Bíblia mesmo, Jefté, que eu acho que temos a Jaciane que participou aqui de um podcast sobre a Bíblia. Se tiver errado, depois você me fala. Ele fez um voto que caso, eu não vou saber os detalhes, caso Israel tivesse uma vitória, ele daria a sua... Quem chegasse em casa... Ao chegar da guerra, quem recebesse ele primeiro, ele daria de presente a Deus, ou seja, sacrificaria para Deus. Ou seja, um voto, né? Aí tem uma história lá que aí ele não foi um cachorro que foi a filha dele, aí e tal. O que eu quero dizer, né? Você está até citando a Bíblia assim, de forma bem genérica, mas mostra um pouquinho do pensamento da antiguidade. Sim. Não só grego, mas persa, babilônio, judaico também, israelita, né? De que o voto era uma declaração de que você estaria disposto a dar a vida pela sua terra. Então, na Grécia Antiga, que é o contexto, quem iria para a guerra não era mulher, era o homem. Um ponto. O homem votava porque ele, em caso de guerra, ele daria a vida em prol da cidade. Sim. Na antiguidade, não havia esse contexto nosso de valorização pessoal. Não havia. Eu vou à guerra pela glória de Roma. Eu vou à guerra pela glória de Atenas. Mesmo que eu morra, a morte, não havia o temor da morte. Não havia esse temor de morrer, o medo de morrer como nós temos hoje, né? Então, se eu fui para a guerra e morri, mas se Atenas foi glorificada, eu morri. Então, o símbolo do voto, ele perpassa sobre todo esse contexto, que muitas vezes, na mídia, não retrata. Retrata dentro de um ponto de vista feminista, de que os homens votam e as mulheres não. Mas esse pensamento não cabe em Atenas. Acaba por um momento histórico, né? Senão, se a gente for pensar dessa forma moderna, a gente vai entrar no anacronismo. Isso. O voto, outro contexto. Pela sabedoria humana mesmo, o jovem ele está muito mais predisposto a questões de moda, questões de busca de afirmação, irregularidades psicológicas, estou inventando essa palavra agora aqui. Mais suscetível à consciência coletiva. Isso, mais suscetível à consciência coletiva. E quando você já tem propriedade, que você não precisa mais buscar de alimento, depender de alimento para sobreviver, você já tem um patrimônio, você já tem uma família consolidada, você já tem uma certa idade, você se enquadra, pelo menos, tem exceção, lógico, mas você se enquadra dentro de uma figura que espera-se mais estabilidade. Sim. Eu não sei se... Eu acho só interessante porque uma vez a gente tinha comentado, professor, sobre a educação que um rei e um príncipe e uma princesa passava para chegar a... Só dessa questão de democracia e só comentando mesmo. E a educação que esse jovem passava para alcançar o trono era muito intensa. A Rainha Elizabeth mesmo, eu estava assistindo um documentário sobre ela,
e ela não sabia essas coisas que a gente sabe hoje em dia em sala de aula. O que ela sabia era a questão de reino. E ela teve um episódio que ela conta que ela teve uma vez que ela se sentiu muito excluída, sabe? Porque ela não entendia essas coisas que a gente entende. Mas acho que o ministro falou para ela, mas você sabe muito mais do que os outros, porque você sabe sobre a Constituição, você sabe sobre leis, você sabe melhor do que muitos. Então essa educação é muito importante, desde pequeno. E as pessoas, essa mentalidade materialista, de luta de classe, que colocou na concepção das pessoas que o indivíduo da alta classe ele vive de boa. Sim. Ele não fala do mundo de privações que um homem da elite medieval e também da Grécia, de Roma, tinha que se dispor. E a responsabilidade também, porque a gente tem essa noção hoje que a democracia com esse voto, o voto representativo, ele tirou muito, aparentemente, a responsabilidade dos deveres. Então a gente não se sente responsável. Você fala assim, eu voto aqui, o político lá que eu votei não fez tal coisa errada lá, foi corrupto, não é responsabilidade minha. Na Grécia Antiga, principalmente com o Clístenes, né, que ele vai consolidar a democracia como a gente conhece aparentemente hoje, né, vai ter algumas modificações, mas a base vai ser lá em Clístenes, lá no século VI. Ele vai trazer a divisão da Grécia, quer dizer, em 10 demos ou 10 grupos diferentes, e cada grupo ele indicava 50 membros para consolidar ali a bulé. E ele vai também finalizar ali uma questão que é muito... vale uma discussão podcast afora, né? Que é a questão do voto censitário, ou seja, só quem tinha propriedade, tinha uma certa condição financeira ou uma condição intelectual poderia participar. O Clístenes ele vai tirar esse quesito, né, dentro da democracia ateniense e vai expandir o voto para todos os homens ali, filhos de ateniense e pais atenienses, né, mãe e pai ateniense, que morassem na cidade e tivessem cumprido aqueles requisitos ali para ser cidadão. Então ele vai ampliar essa democracia. E aí ele vai trazer e consolidar essa questão da isonomia, do dissenso, que é, por exemplo, a Grécia ela valorizava muito o contraditório. Por isso que era levado para o debate público. Então não é um intelectual que dentro de uma sala vai entender que é melhor para a educação básica tal coisa. Era levado para a praça pública e aí os cidadãos iam discutir sobre isso e iam dar o contraditório. Se o contraditório vencesse, a ideia do líder, tanto que eles preocupavam tanto com isso, é importante, que o líder, por exemplo, das bullies eram rotativos. Era cada mês mudava e dependendo da situação mudava de cada reunião, para que não houvesse essa monopolização das pautas. Então seria governo dos melhores, aristocrata. Aristocrata. Aí, democracia significa governo do povo, né? Só que o povo era limitado. Mas eu ainda acho que Carlos Drummond de Andrade refutou toda a Grécia, né? Que ele falou que a democracia é a forma de governo e que o povo imagina estar no poder, né? É interessante também que hoje, que nem você falou muito bem, é que o sistema de voto hoje é um show business. Sim. As pessoas não se sentem responsabilizadas. Vamos supor aqui Palmas, né, a prefeita. Ou seja, ela tem uma atitude errada, vamos supor. A pessoa que votou, o eleitor dessa prefeita, ele não se sente responsabilizado, ele não sente uma crise moral assim, poxa. Porque para ele o voto, e na verdade ele não tem nem culpa disso, porque ele é fruto também de um sistema já está no imaginário das pessoas, que eu vou lá para cumprir a obrigação, senão serei punido, pagaria uma multa. Sim. E fui lá e voltei, aí vamos beber cachaça, tal. Virou, cara... Perdeu o voto, perdeu a importância. Perdeu a importância. O voto hoje, com o voto grego, que nós estamos contextualizando aqui, vira até piada, né? Mas eu tenho uma teoria, né? Quer falar alguma coisa? Vamos dar seguimento, que eu acho que ao decorrer das perguntas, eu acho que a gente vai respondendo. Porque eu tenho muita coisa para falar. Tá certo. Dando continuidade, né? Nós temos aqui cafezinho que a Maria Luísa trouxe. Nós temos aqui, batatinha, ok? Temos uns tablets também de chocolate. Né? Nosso podcast aqui, venha para cá que você tá melhor. Beleza? Explica para o nosso público, professor Cássio, porque muito se diz, todo movimento que eu vejo na televisão, né, na verdade quase não vejo televisão, né, mas assim, está na televisão, né, nas páginas, na mídia. Quando são contestados, nós estamos lutando pelo Estado Democrático de Direito. O que realmente significa Estado Democrático de Direito? Primeiramente, sempre tem que fazer um contexto histórico, né? A gente tem o período grego ali clássico, aí você vai ter a República Romana,
E aí a gente vai ter um silenciamento ali sobre essa discussão sobre democracia, etc., durante o medievo. Somente ali no iluminismo, porque querendo ou não, antes do iluminismo, vamos falar sobre o século XV até o XVII, você vai ter alguns teóricos aí que vão falar sobre a teoria, né, da origem divina dos reis, como Thomas Hobbes, Maquiavel, que trazia o que a Maria Luísa já tocou aqui, né, que esses reis eles se dedicavam à vida com esse valor divino de cuidar do povo, que é o conceito básico de política. O verdadeiro político é aquele que cuida do seu povo, cuida da polis, cuida da cidade, sem interesses pessoais. E aí talvez eu até comento que isso tenha sido um erro histórico aí do Péricles, né, lá na Grécia Antiga, que onde ele trouxe o salário para o cargo de político. Política se tornou uma profissão. E aí talvez é o início de toda a fragmentação da significado real de democracia e também de política, etc., porque mistura interesses particulares. Mas enfim, o Estado... Não, que você tocou num ponto delicado aí. Que político significa representação. E não profissão. Não profissão. Desculpa, antes de você continuar, o público precisa ter uma compreensão de como era a Idade Antiga. Na Idade Antiga, o cidadão, o morador de uma cidade, ele só era, vamos dizer assim, ele só existia socialmente, não estou falando biologicamente, socialmente, se ele pertencia à cidade. Havia uma relação religiosa entre o líder e o povo, como se fosse a cabeça e o corpo. Sim. Naturalmente, o representante daquela aristocracia representava o povo. Hoje parece que isso se perdeu, né? Aí entra uma outra pergunta: como pensar em democracia nesse contexto atual, né? Só dando esse adendo, fica à vontade. E aí a gente vai ter no período do século XVIII, né, o iluminismo. São vários autores, mas eu vou falar sobre dois que eu já comentei bastante com o César, né? O Rousseau e o Montesquieu, porque aí a gente consegue definir melhor o que é Estado Democrático de Direito. Esse Estado Democrático de Direito, resumidamente, seria qualquer Estado em que ele protege os direitos individuais, os direitos inalienáveis. Eu brinco direto em sala de aula, quem é terceiro ano aí vai saber, quando eu falo assim, você é brasileiro, você é cidadão, então pode ir. Por quê? Direitos individuais é direito à propriedade, direito à vida, direito à liberdade de expressão, o direito de ir e vir, principalmente o direito religioso, o Estado laico. Então, o Estado democrático de direito é o Estado que protege os direitos individuais do cidadão. Porém, vamos agregar mais coisas aqui, né? O próprio Rousseau ele vai defender que a ideia é que um governo legítimo é um governo das massas, é um governo do povo. E esse povo não pode ser limitado apenas a homens ou ao voto censitário, mas a população como um todo. E aí vai desenrolar nessa democracia moderna, né, do voto universal para todos. Ele vai defender também a ideia de contra o acúmulo de propriedade privada, porque o acúmulo de propriedade privada poderia concentrar o poder e também o poder de persuasão, de influência na mão de alguns líderes políticos. Então, Rousseau vai trazer essa ideia primária, né? Divisão dos poderes não, mas vai trazer a ideia de que a democracia ela tem que ser participação do povo, sem concentração de capital na mão de ninguém, e principalmente o que a gente vai chamar de... Como é que se fala? Não existe a liberdade quando há acúmulo de poder. Primeiro ponto. Aí depois vem o Montesquieu e ele vai falar, de fato, não existe, se acumular o poder na mão de uma única pessoa, e ele tiver no poder de criar leis, executar essas leis, julgar se a pessoa descumpriu essa lei, a gente entra numa tirania. E aí ele vai supor, né, vai propor essa ideia de que o poder tem que ser dividido em 3 camadas, que a gente tanto vê, e é matéria importante para o Enem, né, que é legislativo, judiciário e executivo. Então, a fragmentação do poder. E outro detalhe importante que o Rousseau vai trazer é o voto, ou seja, a população tem que participar diretamente, que já tinha se perdido, né, durante todo o medievo. Então, ressaltando, o Estado democrático de direito, ele também necessariamente exige uma carta magna, ou seja, uma constituição que também deveria ser matéria obrigatória no ensino médio, que não é. Então você conhece os seus direitos, tudo o que é previsto em lei, as regras da sociedade está na Carta Magna da Constituição. A partir dessa Carta Magna, o Estado ele vai regular essa sociedade de acordo com essa Carta Magna, protegendo os seus direitos. Então se está lá na Constituição que eu tenho o direito à liberdade de expressão, que eu posso opinar e falar, e não posso ser perseguido por isso, o Estado tem a obrigação de me proteger e me dar esse direito. Então, agora se o Estado for do bigodinho. E aí deu ruim. Aí já vira outro modelo, que é o fascismo, né? Que aí é um perigo da democracia. Que alguns... Então a crença no Estado, como é que fica nesse ponto? E aí que é extremamente perigoso, porque que até o próprio Olavo vai falar, né? Que a democracia, muitas das vezes, ele é o caminho para a autocracia. Porque através da democracia, muitos líderes, como Hitler e outros, chegaram lá ao poder
E forma aparelharam o democrática. Estado de uma forma, né, Ilegítima, absurda, né? mas aparelharam. Sim, E usaram do Estado. sim. Então, os direitos, eles são protegidos pelo Estado, vem do Estado. É arriscado isso, né? Eu prefiro falar que ele é protegido pela população. O Estado só regula. Só que a Mois- população não tem esse acesso, não tem esse conhecimento, né? Moisés, quando fez a Constituição lá Os em 10 Israel, os Dez mandamentos. Mandamentos, ele não reuniu um aristocrata, ele Não. foi na montanha. Simbolicamente, a pessoa que é materialista, ateísta, tudo bem. Mas aqui precisa ter uma visão assim, não só antropológica, tem um nomezinho mais adequado. Antropológica mesmo, a antropologia ela toca muito bem nisso. Não é a questão da existência, é a questão do imaginário de Israel. Sim. Quando ele vai ao monte e recebe os 10 mandamentos, que é a Constituição, vamos dizer assim, simboliza que os direitos, as leis, os deveres vêm de Deus, não do Estado. Sim. Que exemplo bacana, né? Só que a gente hoje, infelizmente, o que mais se vê são jovens perdidos com essa ideia de que o Estado é a solução de todas as coisas. Se eu tenho um problema, terceirizo para o Estado. Tá, tô com problema de meu grupo, minha sexualidade, terceirizo para o Estado. O Estado é sempre a grande solução. Todas as vezes, aí entra lá no Montesquieu, você está concentrando muito poder em uma mão só. Quando concentra muito poder numa mão só, ditadura, autocracia. Maria Luísa. Trazendo uma frase de Rousseau, que ele dizia, né, que você já falou várias vezes em sala com a gente, que o homem é bom, a sociedade que o corrompe. Então essa questão do dinheiro e a questão de estar centralizada, como o senhor disse, no poder, na mão de uma pessoa só, e trazendo também a questão do John Locke, que ele também falava muito sobre a questão da democracia e tudo mais, e ele falava que o ser humano, ele vive naturalmente, a lei natural da vida dele, ele é, como que eu vou explicar? Ele em si tem uma natureza selvagem, que a gente sempre está falando e tal, e aí a gente tem que ter esse pacto, o ser humano vive, e aí às vezes quando tem um problema, vamos supor, eu tenho um problema, a gente vai para a parte da violência, e para isso a gente tem que ter um pacto, justamente com uma questão de leis e tudo mais, para a gente viver em harmonia. Ele trazia mais ou menos essa ideia. E é isso. E para você que vai pesquisar aí, esse termo é contratualismo, ou seja, o Estado é formado por contrato entre cidadãos e o governo. Quando você falou de Montesquieu e de Rousseau, eu gosto mais de Montesquieu, sabe? Eu até comentei sobre isso. Eu gosto de Rousseau pela leitura boa de ler, mas não concordo com nada praticamente do que ele escreve no livro dele, mas a leitura é importante para a compreensão dos dois lados ali ideológicos. Para você que gosta de filosofia, vou indicar um livro chamado A Guerra Antes da Civilização. Leia esse livro e se você defender Rousseau depois desse livro... E tem várias pesquisas também refutando ele sobre essas questões. Na verdade, assim, falei de forma bem irônica, mas o Rousseau, ele é academicamente um dos grandes filósofos. Entretanto, nós não estamos, assim, eu sou contra essa mistificação do filósofo. Sim, também. Rousseau cometeu muitos erros. Por exemplo, esse autor, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o livro é A Guerra Antes da Civilização. Ele vai trazer muitos apontamentos onde Rousseau burlou documentos de análise. Sim. Quando ele viajou na Ásia e ele fez um estudo de várias etnias primitivas, a antropologia vai puxar minha orelha, não pode falar primitivo, né? Assim, nativos, povos nativos, assim, longe do contexto europeu. E ele burlou. Ele disse que o homem é bom por natureza, sendo que as práticas dessas tribos eram canibalistas, tinha um ritual de passagem que o cidadão, né, anacronismo aqui, o indivíduo lá, o membro da etnia, tinha que matar alguém, beber o vinho no crânio do morto, como ritual de passagem para a vida adulta. Sim. Aí Rousseau, como é que Rousseau fala com a natureza que corrompe o ser humano? Outra coisa, se o indivíduo é bom por natureza e ele junto de outro indivíduo forma uma sociedade, como é que a sociedade corrompe um indivíduo que é bom por natureza? Se a sociedade é formada por indivíduos naturalmente bons por natureza. E aí a gente entra naquele anacronismo que a gente até brincou. A frase dele é muito bonita, você fala assim, o ser humano é bom por natureza e a sociedade ele corrompe. É romântico. Mas a sociedade é formada por seres humanos. Se a sociedade é corrompida, o homem a corrompeu. Então o mal sempre se volta ao homem. E aí nisso eu concordo mais com o Hobbes. De fato, o ser humano tem uma natureza
muito voltada ali à violência, e somente a razão e a espiritualidade consegue levar o homem a um nível acima dessa violência animalesca. E aí por isso que a gente precisa da tradição, da família, religião e propriedade para sair desse momento. Mais uma perguntinha para a terceira. Você acha que o direito realmente é inalienável? Como John Locke falou? Alguns eu acredito que sim, mas depende do contexto. Para mim, por exemplo, a gente já comentou, né, o direito à vida, ele naturalmente é dado a todos, mas para mim há a possibilidade de se perder esse direito, dependendo do que você faz. Mas se tem o direito à vida, é o direito básico, ultimamente, né, é um assunto delicado, mas é preciso ser falado também, de forma honesta, é que até trazendo para uma pauta atual de defesa do aborto, né? Sim. Só que tanto em algumas páginas sociais não fala mais aborto, né? Porque existe todo... Será que tem censura ainda, cara? Tem. Porque eles escrevem com letras para poder enganar o algoritmo. Mas eu acabei falando aqui. Direitos reprodutivos, né? Sim. Interrupção da gravidez. Antes de entrar, é um tema delicado, se você não se sentir desconfortável. Onde que fica o direito da mulher não prosseguir com o direito do bebê ao nascer? Vamos entrar para a terceira, mas dá uma palhetinha sobre isso. Para mim, como eu disse anteriormente, a batata dele, né? Como eu disse anteriormente, alguns direitos, eles são, na minha percepção, são inalienáveis. São direito à vida, por exemplo, a partir da concepção, a mulher ela perde o direito e por ela ter uma responsabilidade. Então aí a gente vai ter toda a questão social que tem que ser melhorada, que sim, o caso do aborto é um caso sério no Brasil como um todo, né? Mas eu creio que o problema dele é muito mais político, econômico e social. Resolvendo essas situações, resolveria muito dessas questões do aborto. Mas, a partir do momento da concepção, prevalece o direito à vida. Só o próprio indivíduo tem o direito de perder esse direito, na minha concepção. Como assim? Por exemplo, no caso de pena de morte, então, se o indivíduo ele tem o direito à vida, ok, mas a partir do momento que a vida dele, um indivíduo, né, uma vida, coloca em risco a vida de milhares ou dezenas ou centenas de outros indivíduos, há essa possibilidade, né, de, na minha concepção, por exemplo, de uma pena de morte. Do mesmo jeito, o direito à liberdade. Todo mundo tem o direito à liberdade, mas se você é um risco para a sociedade, você perde esse direito. Então, para mim, tem direitos que são inalienáveis, é o direito de todos, mas todos também têm a possibilidade de perdê-los. Aí vai depender da sua conduta. Eu tenho um pensamento de que não importa se o Estado legisla pró ou contra certa pauta. Ele não deixa de ser errado porque eu vejo que a compreensão metafísica da história ela é mais pontual, mais assertiva nesse ponto. Acho que foi na Colômbia, na Argentina também, um movimento feminista lotou as ruas, fizeram aquela euforia toda, comemorando que o Supremo Sindicato Federal desse país, né, trocadilho bacana, Bacana mesmo. decidiu que até sexto mês, né, que é um absurdo, mas enfim, decidiu lá o contexto de lá, e houve toda uma euforia. Então, na cabeça do materialista, que não acredita no metafísico, que não entende essa relação histórica com a meta-história, com relação à moralidade que é transcendental, etc., ele acha que a partir dali está valendo. Então, é crime fazer certa coisa. Se o Supremo Sindicato Federal decide que não é mais crime, então não é mais crime. Ao meu ver, continua sendo crime. Mesmo que não é crime de polícia, mas moralmente é um erro. E eu sempre falo isso, né? O ser humano ele é um ser que ele está dentro da dualidade. É o único ser que vive uma dualidade entre a matéria e o divino. Somos os únicos seres racionais e conscientes que conseguem perceber as consequências das suas ações. A partir do momento em que o ser humano ele se volta a essa mente de desejo, ao corpo, os vícios da alma, ele busca qualquer coisa para amparar essa vozinha, porque todo ser humano tem aquela vozinha do espírito. Se você for religioso, talvez seja a voz de Deus. Um do lado e um anjo do outro. A consciência falando lá. Você sabe que é errado matar uma criança, você sabe que é errado roubar, você sabe que é errado, colar na prova, você sabe que é errado, por exemplo, cometer crimes. Mas,
para silenciar essa vozinha, muitas vezes o ser humano, infelizmente, recorre a esse tipo de artifício. Exatamente. De que, mas na lei disse que pode, mas você sabe que prejudica, questão de drogas, etc. Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. O consenso coletivo é perigoso. O que você falou aí já dá para emendar a terceira pergunta, porque eu queria que você fizesse uma reflexão para o nosso público. Como explicar a democracia, né? Como explicar que a democracia presume igualdade de todos? Sim. A democracia presume igualdade de todos, no qual coletivamente emana o poder. Democracia vem do povo. Sim. Então é do povo que parte o poder. Como isso não compromete o conceito que você disse no início desse podcast, que cada um tem a sua individualidade? Como casar esses dois pontos que, ao meu ver, aqui me parecem antagônicos? Se complementa? Vamos lá. Na minha percepção, é uma questão de que, infelizmente, quando a democracia ela é direta, como alguns países ainda fazem semi-direta, talvez ela se relacione de forma mais harmônica, que funciona mais ou menos assim, né? Como o dia a dia corrido, as coisas mudaram, né? A democracia mudou, as pessoas trabalham, estudam ao mesmo tempo, infelizmente perdeu-se o interesse de participar ativamente da política, de se preocupar com o desenvolvimento da cidade. Se a gente perguntar para a maioria dos jovens hoje em dia, não sabe o que é um modelo neoliberal, não sabe o que é um ANCAP, não sabe o que é um marxismo, não sabe o que é por exemplo, um Estado controlando a economia ou tem que ser privatizado. A maioria não consegue entender esses conceitos. E aí ela se perde. Também não entende como controla, né? A gente não sabe também como. E aí, nas democracias semi-diretas, que é o que ainda restou, né, a população tem esse direito, ela escolhe seus representantes, lembrando que quando você vota em alguém, não necessariamente você está concordando com todas as decisões daquela pessoa, porque cria-se esse mito de que, eu votei em tal senador, então todas as decisões daquele senador me representam. Não, eu não sei o íntimo desse senador, não sei o que esse senador realmente pensa. Então, por isso que necessita um conhecimento muito mais profundo e um acompanhamento sério desse desenvolvimento, que se perdeu. Nessas democracias semidiretas, principalmente nos países nórdicos, quando, por exemplo, um Senado ele toma uma decisão ali que contraria a vontade do povo, abre-se como se fosse um baixo-assinado, se tiver ali aproximadamente 500 mil assinaturas, aquela decisão, por exemplo, como do aborto, essas mais polêmicas ali, como a legalização das drogas, ela vai para plebiscito. Então a população decide diretamente, ou seja, aí sim, meio individual, eu vou poder expressar lá, e não alguém que me representa. Infelizmente, a democracia, ela acaba se tornando a ditadura da maioria. E aí que entra o perigo, talvez que o mestre Olavo aqui nos alertava fortemente. Se a maioria decide e a maioria vai se tornando cada vez mais ignorante nos assuntos da política, vai cada vez mais abdicando sua liberdade individual de tomar decisões para terceirizar isso lá para o Estado, para se livrar das responsabilidades, o individual vai sendo engolido. Pois é, cara. Mas como? Então, assim, se a democracia não é perfeita, porque se a democracia presume o pensamento da maioria e, ao mesmo tempo, sufoca o indivíduo, então como é que você se sai... ser chamado de antidemocrático. Então, você é antidemocrático. Platão ele tentou responder essa pergunta, né? Só que aí, obviamente, ele foi extremamente romântico, né? Criar a sofocracia, que seria justamente isso. Esse pensamento coletivo, ele vai engolir o individual. Só que esse coletivo teria de ser de alta qualidade. Então, deveríamos criar uma cultura em que nossos jovens se interessariam cada vez mais pelos assuntos da sociedade, se preocupando com o desenvolvimento dela econômico, social, político, judiciário. Quanto mais esses jovens, né, as próximas gerações, se integram dentro desse assunto, eles vão criar uma consciência coletiva mais responsável. Então vai se cobrar, a gente vai ver algumas democracias aqui, que é perigoso ser cancelado, que quando a gente fala parece que mas, por exemplo, a americana cria-se esse contexto. Por exemplo, na América, os americanos, eles são muito críticos, por exemplo, com a vida pessoal do político. Se ele traiu a esposa, se ele não pagou a empregada, e a carreira política dele morreu. Então, se a consciência coletiva ela for mais justa, for voltada aos princípios humanos, né, bondade, igualdade, o belo, o justo, porque o Estado é isso, é a busca pela justiça. Se a sociedade perde esse interesse... Mas o que determina o belo e o justo? É o Estado? Não, isso aí só a natureza humana, divina, pode determinar o que era o belo e o justo. Mas não, se o movimento não acredita em Deus, espera do Estado, como é que ele resolve isso? E isso aí já é uma estratégia política, né? Porque, ou seja, traz para o materialismo porque você mata justamente essa percepção divina que o ser humano tem sobre o que é bom. E aí você relativa o que é bom. E aí o Estado relativa o que é isso. Aí o Estado legisla em cima de uma relativização.
E aí dá... Luísa, você quer fazer um comentário? Eu só queria comentar que com essa importância, novamente a gente falando sobre a questão de pesquisar, e aí como ele vai falando, vai meio que acabando com o nosso, como é que eu vou falar? Com a palavra, calma. Senso comum? Não, a questão se vai, ai meu Deus, só um minuto. Você não pesquisa, você vai votar em uma pessoa qualquer. Sim. E ao mesmo tempo, então, vai acabando com o teu jeito. Você falou uma coisa, eu lembrei de um... Só um momentinho. Eu lembrei, talvez você era muito nova. Sou velha. Ainda é nova, mas era mais nova, então assim, na época você era do ensino fundamental, com certeza. Mas o importante não é o que eu vou falar aqui. Michel Temer, quando ele se tornou presidente, ele nomeou a equipe de ministro e ele foi muito criticado porque não havia uma mulher como ministra. Ele foi chamado, assim, que ele não respeitou a democracia por não estar todo mundo representado. Como é que você resolveria essa pergunta? Ele está errado? Ele está certo? Isso é democracia? Não é democracia você colocar só figuras masculinas e não colocar uma mulher? Como é que ficaria? Professor, eu acho assim, se a pessoa pensa num prol melhor da sociedade, se ele não tem esse pensamento assim, olha, eu quero pensar em um prol bom, que inclusive o Michel Temer acho que foi até preso depois. Não foi não, né? Acho que foi acusado, inclusive, mas a questão assim, se a pessoa pensa num prol melhor, se assim, eu quero melhorar a minha sociedade, eu quero pensar numa coisa positiva, porque assim, se eu vou colocar uma pessoa no poder que tem uma responsabilidade, eu vou ter que pensar, por exemplo, se você vai escolher uma pessoa aqui para dar conta disso aqui, você não vai colocar pessoas irresponsáveis, vai? Não que eu esteja chamando a pessoa de irresponsável. Não, eu entendi o que você está falando. Posso te ajudar? Pode. Desculpa. Você olha o mérito, não se a pessoa, independente, a orientação. Eu acho que é isso que você quis. Exatamente. Você pensa numa responsabilidade muito grande, você vai ter que colocar uma pessoa ao cargo. Não importa se é mulher ou homem, se é criança ou adolescente, porque muitas pessoas têm essa perspectiva. Por exemplo, uma vez eu já conversei com o professor Cássio, as pessoas perguntam, nossa, uma jovem trocando ideia com um professor, pode isso? Porque as pessoas têm essa perspectiva, que se a pessoa é um professor, ela tem um leve, como que eu vou dizer, ela realmente tem. Só que essa troca é justa. Sim, você aprende com isso, é bom. Sim. Eu mesmo gostava de conversar com os pais dos meus amigos, quando era da tua idade. Não. Então, se eu acho que não tem essa questão do pessoal colocar... Eu não se vê. Também não se vê. Colocar movimentos. Às vezes as pessoas gostam de colocar movimentos, distorcer as coisas justamente para isso. Eu vejo que... Se você perceber, a própria pessoa acaba regredindo, entendeu? Ao invés de progredir. Dois pontos importantes dessa decisão do Temer aí. É óbvio que, primeiro, né, é óbvio que tem mulheres que são extremamente competentes. E esse que tem que ser o ponto. O ponto de representatividade não tem que ser aquele, tem que ter um negro, tem que ter um branco, tem que ter um... Não. Na minha percepção política, e aí vou me basear aqui, né, na República também, né, nessa percepção tanto de Platão como Aristóteles, de que existe uma certa meritocracia, ou seja, um conhecimento prévio para você tomar decisões. Cargo de ministros é um dos cargos mais importantes dentro de uma nação. O ministro necessariamente precisa ser altamente capacitado. Então, a gente tem que buscar não só a representatividade como uma coisa banal. Então, se você colocar lá, por exemplo, um estrangeiro, porque precisa representar o estrangeiro, independente se ele na economia, mas ele não é economista. Aí, infelizmente, vira bagunça. Então, tem que buscar representatividade, mas com qualidade. Infelizmente, qualidade vem primeiro do que representatividade. A jornalista, ela está errada, porque ministro vem de ministrar. Sim. Ministrar quem? O executivo. Eu ministro aula, eu estou executando uma aula. É difícil um presidente, ele sozinho dar conta de todas as pautas e pastas. Então ele coloca ministros, onde ele possa ministrar o seu projeto de governo. Sim. Então, o meu projeto de governo é esse. A população legitima esse projeto na eleição. Então, como é que eu vou ministrar o que o povo pediu? Através dos meus braços. Só que eu sozinho não tenho como. Aí eu vou delegar pessoas que representam o meu ideal. Não pode ser índio, branco, homossexual, não interessa. Tem que ser pessoas que vai ministrar o executivo. Competência, né? A ministra da Inglaterra, a Margaret, que a gente já comentou várias vezes,
todo que representava o seu ideal, todos eram os homens, não tinha uma mulher, só tinha ela de mulher. Exatamente. E na época foi a primeira mulher, se não me engano, né? Sim. Incrível, inclusive, né? Inclusive, O mês de setembro está sendo um mês muito interessante, porque foi um mês onde nós tivemos a oportunidade de ir ao Unitiz FM Isso. e lá participarmos de um quadro chamado Sala de Visitas e fomos muito bem recebidos, então estamos muito felizes. Né? Foi uma experiência incrível, inclusive já está no canal, né? Então assistam lá no canal, foi uma experiência incrível ali e uma valorização do nosso projeto e um reconhecimento principalmente para todos os envolvidos. O tema é delicado, qualquer coisa, vocês escrevam embaixo os seus comentários educadamente, porque nós temos nós não conseguimos entender comentários mal educados, a gente não consegue entender isso. xingamento significa ignorância. Exato. Somos analfabetos com má educação. Exatamente, com má educação eu sou analfabeto. Funcional. Eu não consigo entender, não. Vamos lá, o nosso tempo já é meio esgotado, mas a quarta pergunta aqui, você já até citou lá no início. Quais são as implicações sociais do voto universal, que nós temos o sufrágio universal, e o voto do que é o voto censitário? Isso. À vontade. Assim, o voto censitário, de modo econômico, eu sou extremamente contra. Porque aí você classifica uma sociedade pelo elitismo. Mas, assim, eu sou um pouco crítico, né, com esse voto universal, como ele foi feito aqui no Brasil. Aqui, a partir dos 16 anos, né, você já tem ali a possibilidade de votar. Entre 16 e 18 aí, né, de acordo com a nossa Constituição, ou com a nossa legislação, na verdade, né, ainda, como é que se diz, é voluntário. Mas jovens que talvez não tenham uma experiência necessária ainda para tomar uma boa decisão, já podem participar do processo da eleição. E aí eu entro uma crítica assim maravilhosa do Olavo de Carvalho, que ele vai falar, eu até tirei algumas frases dele aqui, e eu vou ler diretamente da própria palavra dele. A democracia, à medida que ela se expande, sua natureza vai mudando, até converter-se em seu contrário. Então essa noção de democracia universal, onde todos podem participar, muitas das vezes sem o próprio conhecimento prévio dos assuntos, ela, no lugar de criar um consenso, unificar, ela cria um dissenso. Dissenso, exatamente. Cria grupos, facções, e essa busca constante por mais liberdade do meu grupo, mais representatividade do meu grupo, começam a ver os outros grupos como inimigos. E aí eu preciso calar esse outro grupo, então eu preciso usar da democracia e acusá-lo de alguma coisa, porque eu preciso supor ao outro. Então, infelizmente, a democracia, e muitas vezes a questão de democratizar muitas coisas sem responsabilidade, porque democracia, gente, pelo amor de Deus, tem que ter responsabilidade. Democracia não é só participar livremente e vou participar de qualquer jeito. Precisa de responsabilidade. Então, para participar desse processo, você tem que estudar, compreender, ver todas as nuances e participar. Então, na minha percepção, posso até ser cancelado por isso, mas o voto universal, ele implica um caminho a uma ditadura que muitas vezes vai surgir aqueles líderes políticos populistas que aproveitam-se da ignorância da população, como Alex de Tocqueville avisou previamente lá no século XVIII, de que eles apossariam dessa ignorância, tomariam poder, iriam tomar posse dos poderes e, no final das contas, a democracia não levaria a uma autocracia. Você está afirmando, então, que os movimentos, por exemplo, o movimento do MST, é um fato, eles não são democráticos, a existência deles? Não, nem um pouco. Principalmente pelas ações, porque a democracia ela exige o direito, e principalmente a ampla contraditório. Então, se tem uma proposta, tem um pensamento, e de fato o Brasil tem várias terras aí, né, latifúndios que são mal utilizados, mas é dever do Estado ir naquelas propriedades, adquirir legalmente essas propriedades e ele dividir. A partir do momento que você invade, você perde a legitimidade. Se perdeu a legitimidade, não é. Mas quando você legal, falou, né, sobre o Estado Democrático de Direito, quem legitima o movimento social? É o povo ou são as instituições do governo? O povo. E inclusive, a maioria dos movimentos sociais, se hoje fosse para plebiscito, eu tenho quase certeza absoluta que no Brasil a maioria seria negado. É a provocação dele aqui, tá? E eu desafio, faça. Eu quero pegar o acaso depois se achar indo, depois desse Então, assim, quando no governo do Jair Bolsonaro, porque aqui a gente pode falar o nome dos presidentes, né? Tem algumas emissoras que não falam o nome de alguns presidentes. A gente fala Dilma, Michel Temer, Sim. Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, a gente tem problema em citar nomes, né?
né? Porque na faculdade, às vezes, não cita nomes, cita apelidos quando você quer desmerecer alguém. Lembrando que a gente está fazendo comentários em geral, a gente não está fazendo nenhum comentário especificamente a um partido. Especificamente, exatamente. Mas assim, eu tô ironizando com o meu comentário, né, com algumas entidades que ficam delicados, né? Enfim, na época do governo do presidente Jair Bolsonaro, eu via muitas ruas assim, lotadas. E elas foram interpretadas como movimentos antidemocráticos, porque atacavam o Sindicato Federal, né? Mas o Sindicato Federal é uma instituição democrática. Nosso tempo é curto, mas é um tema que eu gostaria de que você explicasse para o nosso público. Como? Isso porque o povo nas ruas foi considerado povo antidemocrático. As instituições que deveriam representar o povo, essas devem ser preservadas. É o puro contraditório. Bugou. É o puro contraditório. O próprio Olavo, ele fala muito bem sobre isso, que ele vai dizer o seguinte, ó, o povo, o senhor César, o professor Cássio, ele não atenta à democracia. Quem atenta à democracia é o Estado, porque é o Estado que tem o dever de preservá-la. Quando a população ela entende que alguma coisa não está funcionando de forma correta, ou que não legitima um poder, por exemplo, judiciário, executivo, etc., naquele momento, a partir do momento previsto na Constituição Federal, se a manifestação ela é pacífica, ela não é antidemocrática. E a liberdade de expressão presume isso. Então, por exemplo, você pode ir livremente à rua, protestar, pode ir até às vezes falar palavrão e etc. em tom de rua. A partir do momento que você não pega em armas e começa a tentar dar um golpe de Estado de verdade, arma, canhão, tanque, é democrático, é livre e há essa possibilidade. O Estado não é inquestionável. O Estado, a população tem o direito de questionar o Estado. Mas você falou que é o povo que legitima, não, né? Mas se falasse pro povo, olha, 2h da tarde vai ser solto um estuprador ali na praça, o povo não corre o risco de matá-lo? Pela uma paixão popular, de justiçamento. Seria correto o povo fazer isso? Não. E aí é que entra a força do Estado, né? Ou seja, o acordo contratualista do Estado. O Estado, a função dele, e principalmente da democracia, a democracia não é uma concórdia, não é todo mundo concordar, mas seria a forma inteligente de a gente amenizar esses problemas sociais. A gente entende e sabe, principalmente pelas virtudes humanas, que a violência não é a solução. Principalmente essa violência branda aí, de matar alguém, lixar na rua. Porque se o povo defende a violência, então é legitimado. Não. Ou seja, mas essa legitimação que a gente sempre fala assim, que muitas vezes no discurso aqui não dá pra gente entrar nos detalhes. Essa legitimação do povo é aquela legitimação utópica de uma população sábia, uma população voltada para as virtudes humanas. Baseada em ética e moral. É ética e moral. Então, assim, se a população ela é dentro dessa virtude, uma população que, obviamente, a gente vai querer, não tem como não citar isso, né? Hoje os índices, né, o IDH, índice de educação, etc., outras coisas, é que vai determinar, por exemplo, o nível de uma sociedade. Você vai ver que nas sociedades mais, aí com os IDH mais altos, né, com a educação invejáveis, né, como o país aí da Europa, e principalmente escandinavos, você vai perceber que a população ela não age com essa violência e essa, etc. Então, por quê? Virtudes. E até essa solução que tu falou lá naquela outra pergunta, talvez a única solução para controlar essa democracia descontrolada que a gente vê hoje seria uma educação de verdade mesmo. Nosso tempo é muito curto, então vamos aqui, eu vou pular uma pergunta e para dar ênfase a uma participação do nosso internauta, Jonatas Mateus, da 2302, falou, professor César, pergunte para o professor Cássio que eu quero ver ele assim, numa situação. Resumindo a pergunta dele é o seguinte, na opinião dele, ele não esconde isso, que o Brasil não é um país democrático, assim. Não que o Jonatas é contra a democracia, ele defende a democracia. Na opinião dele, ele acha a democracia brasileira, no momento atual, um pouco delicada, né? Distópica. Exatamente. Ele não entende que algumas coisas são democráticas, como estão sendo, na opinião dele. Que eu não vou tirar a razão dele, porque eu também, já me expondo aqui, eu sigo o caminho que ele está falando também. Existe democracia no Brasil, Cássio? O que existe no Brasil atualmente, na minha percepção, como professor de história e um amante da sociologia e da filosofia, existe uma cultura democrática, mas não existe uma democracia. Como a gente já citou algumas vezes aqui, a democracia ela foi corroída a um ponto em que a população não decide nada. Como a gente até comentou, eu vou comentar aqui um exemplo claro, né? Quando você elege, por exemplo, um senador, ele está lá por 8 anos.
E não necessariamente ele precisa, a partir do momento que ele está eleito, na hora das votações no parlamento, responder à necessidade do Estado dele. Ele pode votar totalmente contra as pautas da maioria que a maioria defende naquele Estado. Ele pode ser assediado por empresas também, sim, né? E aí, você, o que resta? Externas. O que restaria a população fazer? Protestar, ir para as ruas? Mas a população ela perdeu tanto o interesse pela política, de se sentir agente verdadeiro, de realmente ser um agente de mudança, que a gente só aceita, a maioria só aceita, aí faz aquela listinha de ver em quem seu senador votou para a próxima eleição você não votar. São 8 anos. Em 8 anos, o estrago já feito é imprescindível. Então não há uma voz ativa. Se não há voz ativa durante todo esse processo, os 8 anos ali, na questão do Senado, eu não vejo como uma democracia verdadeira. Então a gente tem ali uma cultura democrática, tem uns elementos de democracia que ainda perduram, né, pelo menos até o momento, mas democracia mesmo, eu concordo com o Jonathan, a gente não vive uma democracia verdadeira. E você, Maria Luísa? Mas fazer essa que o professor tinha falado, ele fala que, na verdade, é difícil imaginar como poderiam homens que renunciam inteiramente ao hábito de se dirigir por si mesmos conseguir escolher bem aqueles que os devem conduzir, e nada fará acreditar que um governo liberal, enérgico e sábio jamais possa sair do sufrágio de um povo de servos. Que a gente já comentou várias vezes sobre a questão. Depois dessa frase, pode fechar o podcast. Acabou. Essa questão justamente da pessoa fugir da obrigação e depois cobrar esse direito, que ele acabou de falar. A pessoa escolhe lá, vou lá, aperta a tecla, ok, agora essa responsabilidade é deles, não é minha. E depois as pessoas, elas querem cobrar esse direito. Tudo mais. Mas quando você tem realmente a sua obrigação, você abandona ela. Você não corre atrás, você não conhece, você não sabe em quem você está votando. Você só delega ali e acabou. Pronto, e acabou. E é justamente isso que a gente está querendo dizer aqui, a gente. Não abandonem esse direito de vocês, porque nós somos, como a gente falou, a democracia, ela é um sistema que vai se aprimorando com o tempo. Essa é o que está no papel, era o que era para ser. Era para ser, né? Era para ser. Só que as tiranias aparecem depois da democracia. Exatamente. Então, no momento que você acaba sendo dependente disso, desse ciclo vicioso de ficar o tempo inteiro só, eu vou deixar, ou então vou justificar meu voto porque eu não quero votar, ou é isso. Sendo que a gente passou por toda uma luta para você ver, para a gente ter acesso ao voto, todas as questões, e hoje em dia vem pessoa falar, eu viajei, eu vou justificar meu voto, não vou votar. Então, é difícil. É uma questão. Eu convido o nosso amigo a entrar no site da SEDUC mesmo, e de outras secretarias de educação dos estados, e observe as logomarcas que estão lá, porque são as empresas internacionais que financiam a educação. Então, assim, muitos políticos, essa camada que está por trás da educação, da saúde também, estão ligadas aos grandes oligopólios, aos grandes financiadores, agências financiadoras, mercado, né, mundial aí, do que realmente o povo, né? O povo, realmente, você não vê mais símbolos que o povo defende nos departamentos. Não, então, assim, até que ponto realmente representa o povo? Agradeço aqui também o nosso diretor, tenente-coronel Rafael. Ele presenteou o CMTO News com esse brinde, essa canequinha aqui, né? Muito obrigado, coronel. Agradeço também a todos que estão participando, a biblioteca aqui, na pessoa da Andréia, da Conceição, que sempre cede o espaço aí, mantém silêncio, né? Coloca o celular no silencioso. E muito obrigado mesmo. Se não fosse a participação e a colaboração, esse projeto teria mais dificuldade, né? E estamos vencendo. Obrigado. Você que gosta do nosso jornal, que assiste nossos podcasts, se inscreva embaixo, deixe seus comentários educados, não seja vacilão e seja sempre aquele selo precioso, né? CMTO News. Estamos de volta para a parte mais, assim, um pouco mais descontraída. Vocês já estiveram aqui nesse podcast, então já são conhecidos do nosso público. E também nossa
nossos bastidores, é os bastidores mais animados do colégio, viu? Verdade. O Cleito aí, Iana aí, ó, Iana tá chegando junto no projeto, Iana, ó. Chega de E penetra. quem sabe no final do ano nós somos surpreendidos com uma notícia da Iane com o Anderson Cleito, né? Ana Clara Ferreira, Mendes. O apresentador vai receber um puxão de orelha dos bastidores, não era para falar isso, né? Mas assim, nosso clima aqui é um clima também amorável, né? Amável, né? Amigável. É um clima em família, né? Né? Uma família É isso. Ó, um grande abraço para Isadora e Pedro Henrique, que sempre estão presentes e hoje não puderam estar. São pessoas muito preciosas para todos nós. Olha, podemos dizer que a democracia é um Deus que falhou, Cássio? Sim, infelizmente sim, porque a partir do momento que você coloca fé, como infelizmente a gente vê muitos cidadãos aqui brasileiros, restrito só ao Brasil, eles colocam fé cega na democracia, uma fé cega no Estado. E a fé cega, somente na minha percepção, só se for para Deus. Para qualquer outra instituição é pedir para falhar e pedir para sofrer. Todas as vezes que tentaram trazer o paraíso para a Terra pelas mãos humanas, trouxeram o inferno junto. Exatamente, o homem é incapaz de promover o paraíso. Fé cega leva a idolatria. Idolatria nem sempre funciona. Nem sempre, nunca Exatamente. funciona, né? Falou bem, falou bem. Começar com você agora. Democracia vem do povo, né? Então, assim, o povo, nós imaginamos que no povo não tem só ovelhas, tem lobos também, né? Então, a frase de um considerado pai da democracia americana, Benjamin Franklin, Sim. é isso mesmo. É. Democracia são dois lobos, democracia são dois lobos e uma ovelha decidindo o que comer no jantar. O que você acha? Pessoal, eu concordo, porque, querendo ou não, se você perceber, os lobos são em maior quantidade. Então, como é que eu vou defender um regime que fala que vem do povo, o povo é soberano, se o povo tem lobos comendo ovelha lá e querendo... Exatamente, e aí a gente fala que, tipo, o povo, que nem a gente fala, democracia, o povo deveria, né? A gente começou com a primeira frase, que o povo acha que está no poder, só que na verdade não está, porque quando ele abandona essa obrigação de estar cuidando de votar, de tudo mais, de estar pesquisando, aparentemente ele não percebe que, a gente fala, não percebe como a democracia está, como vou dizer, evoluindo entre aspas. E aí esse lobo... Está em andamento para uma resolução de os problemas melhores, vamos dizer assim, tentar... É difícil dar um adjetivo, né? Na verdade, aí o lobo acaba engolindo a ovelha. E aí dá chance para governos totalitários tomar conta. Exatamente. Os bigodes da vida aí, né? O bigodão da Rússia e o bigodinho também chegaram, não foram eleitos, viu? Também é controverso, é paradoxo. Por isso que a democracia e seus paradoxos. Porque o povo não legitimou o bigodinho. Ele chegou lá com uma espécie de oportunismo, né? Sim. Enfim, Acácio, o que mais te preocupa quanto ao futuro? Agora vou ser cancelada, né? Mas eu até postei no meu Instagram isso, que seria, infelizmente, ver jovens e marmanjos cada vez mais se submetendo à idiotice coletiva por bens materiais e abandonando as virtudes. Então, se a sociedade ela decai ao ponto de jovem, né, ficar se humilhando na internet aí com flow e essas besteiras, qual é a possibilidade desses jovens tomarem essa decisão, como diz o Alex Tocqueville, de uma forma mais altruísta? Então, eu particularmente sou extremamente pessimista. Se você tem medo de censura, não. Se você fala que vai ser censurado, então subentende-se que pode ser censurado. Subentende-se, assim, entre linhas, não estamos em um ambiente totalmente democrático. O partido do bigodinho, alguém me disse que nos Estados Unidos existe partido do bigodinho. Tem. Só que é o seguinte, é permitido que eles tenham partido, é permitido que eles tenham também manifestações, só cabe o povo a não legitimar isso. Então vai ficar sempre no... É assim mesmo? Que ele sempre se fala o seguinte, que dentro de uma democracia... Pensa bem na resposta. Não, mas isso é muito tranquilo. Dentro de uma democracia, todos têm o direito de expressão, né? E o monarca foi até cancelado por isso. Só que o que cabe é justamente a educação e cabe às virtudes humanas, né? Saber que o que é bom e ruim, ao ponto de, se essa educação ela for muito boa e a população ela for muito mais voltada
a consciência, né, do ser humano como indivíduo do que ao ser humano como animal voltado ao desejo, ele não vai legitimar nunca uma ideologia política que prega o assassinato de indivíduos, ou seja, o extermínio de uma etnia, nunca. Vocês dois agora, quer falar? Só vou dizer uma coisa que o professor fala muito. Controle seu desejo, controle sua mente. Boa. Maria Luísa e Acácio, de que vocês mais têm medo? Eu tenho medo de, no futuro, que nem ele disse, porque a gente vê que a sociedade está num declínio muito grande. A gente pensa que a gente tem liberdade de expressão, só que na verdade a gente tem que estar o tempo todo... Exato. Então eu tenho muito medo que no fim, a sociedade acabe meio que se contradizendo. Aceitando, assim, eu me percebe que boa parte já aceitou esse poder de cima. Assim, acabou. Só que não Mas hoje você quebrou 2 ovos, 3 ovos, 4 ovos com esse livro aqui de... Na verdade, a autoria dele não é assim, a compilação não é de Olavo, né? Não, é só os artigos aqui, é um livro de artigos dele. Então, assim, você é muito corajoso, né? Assim, se entrar num pavilhão de humanas, numa federal, não sei se sai vivo. Esse aqui tem que, se for na faculdade federal, encape antes, porque se você aparecer lá verem a capa, você tá lascado. Platão disse que o governo bom seria quando os reis fossem filósofos. Né? Só que eu faço, mas acho que Platão não conhecia as universidades atuais, né? Eu quero... Ele ia se decepcionar. Eu quero parabenizar aqui o meu amigo Acácio e dando um presente aqui de um livro para o professor Acácio. Muito obrigado. Livro de capa dura. E eu quero presentear aqui a minha aluna. Ano passado, qual é dessa menina, né, Maria Luísa? Aí, Luísa, ó, para você. Viu? Você já me falou nos bastidores que por questão de saúde você evita doce, então me desculpa, eu vou presentear a nossa donzela, moça aqui, Maria Luísa. E essa aqui é para o nosso bastidor querido, amado. Em nome de todo mundo dos bastidores, eu vou aqui passar para Jaciane, aí você, que nem vovozinha, corta viu, um chocolatezinho aí, beleza? Siga o nosso jornal, compartilha, se inscreva, seja CMTO News. Obrigado.